diabo tirou daquele casal no Éden. O Éden era um ambiente de harmonia, de perfeição. E Deus criou aquele casal, e todas as tardes conversava com ele, para adorar. Para tudo que fizesse, comer, beber. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais ou bebais, ou façais outra qualquer coisa. Isso tudo aí. Deus, o prazer de Deus foi criar aquele casal, para que eles pudessem comer bem, se alimentar bem. Tinham o Éden todo para caminhar, poxa, e não iam ser sedentários, né? E teriam relações sexuais saudáveis, abençoadas, teriam filhos saudáveis, e tudo isso para quê? Para adorar a Deus, porque eles foram criados para isso. E foi contra isso que Satanás veio para interferir, porque ele falou: não, eu não consegui ser adorado no céu, mas na terra eu vou ser. Só que ele se enganou, porque ali foi dado uma sentença, uma segunda chance, quando Deus falou para aquela mulher: de ti vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. O primeiro Adão falhou lá num ambiente de harmonia, de paz, de saúde. Mas o segundo Adão que veio da semente de uma mulher, num jardim, sentindo as dores, sofrendo, sendo esmagado como uma azeitona, porque o Getsemane é um lugar de esmagamento. É um lugar onde as pessoas esmagavam as azeitonas para dar 4 tipos de óleos de azeite. Pastor Silas tem até uma mensagem que ele fala sobre isso. E ali o Senhor Jesus foi esmagado, fisicamente, emocionalmente, moralmente, sabe? E ali ele venceu aquilo que a serpente veio se propor a fazer nessa terra, que era destruir o ser humano. Mas ele não desiste, porque ele pensa que ele ainda é senhor dessa terra. Então eu quero deixar bem claro para todas nós aqui, que nesse reino do mundo que nós estamos vivendo, existem 2 reinos sim. Existe o reino de Deus, que nós como filhas de Deus, estamos aqui implantando esse reino, que foi conquistado na cruz do Calvário por Jesus, e que quem se torna filho e filha de Deus, passa a fazer parte desse reino, o reino da luz, o reino da verdade, o reino da justiça, um reino que nunca terá fim, e nós aguardamos que Jesus vai voltar para reinar com a gente nessa terra. Mas tem também o reino de Satanás, o reino da mentira, o reino do engano, o reino da divisão, o reino da dissensão, o reino das trevas. E ele não está brincando nesse reino. Ele e os seus demônios, que eram os anjos que foram expulsos do céu e que estão aqui também nessa terra, tentando interferir no reino de Deus. Então eu quero dizer que nós vivemos numa batalha no mundo espiritual, de 2 reinos, o reino de Deus, o reino da luz, que nós como igreja de Cristo, estamos aqui implantando esse reino, mas também tem o reino das trevas, o reino de Satanás, e nós temos que estar ligadas, antenadas, e Deus, quando deu aquela sentença ali para a mulher, quando ele falou: de ti vai nascer um que vai esmagar, ele deu algo a mais para a mulher. Ele deu uma intuição. Nós mulheres, Deus nos dotou com uma intuição, com uma visão multifocal. Deus nos dotou com uma emoção, com muito mais habilidades do que a dos homens. Por isso, como a mulher é importante nessa terra. Por isso, como a mulher é importante no casamento. Por isso, como a mulher é importante na igreja. E hoje a sociedade já sabe também da importância da mulher na empresa. Porque não, uma visão, um lugar onde só tem uma visão do homem,
não prospera tanto quando tem a visão de um homem e de uma mulher. Porque foi para isso que Deus fez o casal, para viverem em parceria. E é essa parceria que Satanás quer destruir, que foi o que ele fez ali no Éden. Quando ele mudou a comunicação, influenciando Eva, e Eva influenciou o seu esposo. A partir da queda, quando eles foram expulsos do Éden, surgiu entre aquele casal um sentimento de acusação. Entrou naquele casal um clima de tensão, um clima de mal-estar. Tanto que quando Deus chamou o homem, porque o homem era a autoridade máxima naquele ambiente do jardim. Adão, Adão, onde você está? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Claro que ele sabia. Mas ele chamou o homem para que o homem pudesse saber o que ele fez, se organizar e se localizar. E aí quando Deus cobrou, porque ele comeu da fruta, né? Ele falou, a mulher que tu me deste. Surgiu um espírito de acusação, de não aceitar o erro, de não reconhecer o erro nele. E na mulher? Foi a serpente. Também. Então, Satanás, ele sabia que ele interferindo no casal, no casamento, o pecado se tornaria inerente a todas as gerações. E o pecado iria interferir em tudo aquela promessa que Deus declarou para eles. Iria ser alterado. Mas graças a Deus que Deus sempre trabalha por antecipação, porque Deus é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. E por isso que ali ele já declarou, mas em ti, mulher, vai nascer um que vai esmagar a cabeça. E aí a serpente ouviu isso e falou assim, então eu tenho que ir na mulher. Eu vou atacar a mulher. Eu vou fragilizar a ajudadora. Porque Eva no hebraico quer dizer Ezer. Ezer quer dizer forte auxiliadora. Você não é nem forte. Diz para sua amiga aí, você é uma forte auxiliadora. E quando a gente compara a família, trazendo numa simbologia para a gente, de uma casa, o homem na casa representa o telhado. Essa igreja aqui é linda, mas se tivesse sem esse telhado, ela estaria protegida? Ela estaria vulnerável à chuva, né? Ao tempo. Daqui a pouco tudo aqui se tornaria feio, porque estava sem o telhado. Então, numa casa, o homem representa o telhado, a proteção da casa. A mulher representa a coluna. Aqui as colunas estão bonitas, mas sem o telhado não há um complemento total disso aqui. Então, como esse telhado poderia estar aqui sem essas colunas? Então, quem sustenta o telhado? Você é que autoriza seu marido a ser grande, a ser um homem diferente, a ser um homem até mais espiritual. Sabia? Nós somos coluna. Eu sei que é um peso sustentar um telhado, mas Deus te capacitou para isso. Deus não pede nada a ninguém que Ele não tenha dado antes. É que nós não sabemos as habilidades que nós temos. Como foi muito bem falado aqui, nós estamos sendo levados pela cultura do mundo. Quando eu disse que nós estamos numa verdadeira batalha do reino da luz com o reino das trevas, é numa verdadeira batalha no mundo espiritual, no mundo emocional e físico, e no mundo espiritual é uma batalha cultural violenta. Então, como se joga pesado contra a mulher? Um padrão de beleza inexistente, como foi muito falado aqui, né? Um padrão que não existe. No livro A Mulher que Eu Quero Ser, que a gente está lendo, da Dona Parton, e eu estava lendo e ela disse que todo mundo, o padrão de beleza lindo era Marilyn Monroe, né? Aquela mulher maravilhosa, que passou na mão de vários homens. Quem viu o filme da história dela, quando eu vi o filme daquela mulher, eu chorei. Falei, gente, que mulher triste, que mulher infeliz. Uma mulher que queria ser amada porque não teve um pai, não teve um telhado para ela, não teve uma proteção. Então ela buscava nos homens aquilo que faltou na sua alma, a presença daquele pai, o amor daquele pai, o carinho daquele pai. E ela passou na mão de muitos homens. E ela não era linda daquele jeito como a TV mostrava. Ela até diz que ela pesava assim,
Era uma mulher bonita, mas era num padrão que não botavam como aquela magreza. Ela era uma mulher cheinha, pesava 46 quilos. E quando a gente olha na TV, parecia que ela era magérrima. Gente, vocês não têm noção do poder da tela de mudar o ser humano. A TV é a maior rede de mentira. E muita gente segue aí influenciadoras no Instagram e mal sabe que ela está ali falando algo e com a coisa parecendo linda, mas por dentro está doente. E aquela mulher chegou ao suicídio. Uma mulher que buscava nos homens aquele pai que faltou na sua trajetória, aquele telhado, aquela proteção. E ela também não tinha uma mãe saudável. A mãe dela tinha transtornos psiquiátricos. Olha que coisa triste. Então é muito interessante. O pai representa o telhado, a proteção, aquele que não deixa nada atacar a sua casa. A mulher representa a coluna que mantém esse homem, que dá estrutura emocional, que dá estrutura física. E muitas vezes eu vejo que na igreja nós temos muito mais mulheres do que homens cristãos, não é verdade? Então muitas famílias estão ainda de pé porque tem uma guerreira, tem uma mulher que ora, tem uma mulher que clama, tem uma mulher que intercede. Você realmente é a coluna dentro do seu lar. E é por isso que o inimigo joga pesado no teu emocional, no teu físico, para te adoecer. E as crianças representam Jesus. Cristo, para vir a essa terra, Deus é Espírito, para vir a essa terra, Ele precisou vir no corpo de um menino, de uma criança, no corpo de Jesus. E Deus precisou de um casal, de um homem e uma mulher. Mas voltando agora para a guerra espiritual que eu falei desses dois reinos. Acho que é 1 Pedro 2,9 que diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido por Deus. E diz que Ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Então, antes de termos Jesus como Senhor da nossa vida, nós pertencemos ao reino das trevas. Nós hoje pertencemos ao reino da luz, porque um dia nós passamos por uma mudança radical. Nós confessamos Jesus como Senhor da nossa vida. E quando nós confessamos Jesus, Deus se torna o nosso Pai. Deus se torna o nosso Senhor. E nós passamos a fazer parte do reino da luz. E nesse reino da luz, a Bíblia nos diz, é aqui que eu quero chegar. Nós temos um modelo de família. Nós temos um modelo de comportamento nesse reino da luz. A Bíblia diz em João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, se você confessou Jesus, você se tornou filha de Deus. Como filhas de Deus, nós vamos passar a ter o caráter de Deus. Nós vamos passar a ter as atitudes que Jesus teve nessa terra. Mas até Jesus precisou de um modelo de família. Precisou de um casal para se desenvolver nessa terra, como o seu lado humano e o seu lado divino, até chegar na morte de cruz e levar as nossas maldições. E hoje, nessa batalha de reinos aqui na terra, o que o reino das trevas tem tentado fazer e destruir? O modelo de família judaico-cristão, que é o nosso modelo de referência, que está aqui na palavra de Deus, para a gente obedecer. Porque quando aquele casal desobedeceu, né, foram expulsos. E aí vocês já sabem, já começou os problemas espirituais e emocionais dentro daquela família. Porque depois da queda, eu gosto de falar isso aqui para você se situar. Todos nós fomos amaldiçoados nos nossos desejos. Nossos pensamentos e vontades foram alterados. E surgiram emoções depois da queda. Medo, tristeza, vergonha, culpa e raiva. São as emoções que surgiram depois da queda. E principalmente o medo, que é paralisador. O medo que faz com que as pessoas não desenvolvam seu potencial.
faz com que as pessoas se sintam desvalorizadas, tenham um complexo de inferioridade, sabe, se sintam decepcionadas. E é por isso que a Bíblia diz, Paulo fala, que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e autocontrole. Então, olha que coisa interessante. Deus não nos deu um espírito de medo, porque o medo adoece. O medo nos torna ansiosa. O medo nos leva a termos compulsões. Compulsão por compra, compulsão por comida, compulsão por estar doente, sabe? Então a gente tem que trabalhar o medo, principalmente o medo, que é uma emoção que interfere muito no ser humano. E aí, Paulo está falando ali, aquilo que Deus fala para ele: não tenho dado a vocês um espírito de medo. Há um medo saudável, uma emoção saudável, mas pode se tornar um espírito de medo paralisador. Satanás pode fazer isso. E ele diz: não tenho dado a vocês um espírito de medo, mas de poder, amor e autocontrole. Então é muito interessante que a gente está vivendo hoje uma cultura, porque a sociedade hoje, o mundo está dividido entre esquerda e direita. Vocês têm alguma dúvida? O Brasil está dividido entre esquerda e direita, não é? Então, a gente sabe que Satanás está pensando assim: eu estou nessa batalha, já estou dividindo o mundo, eu quero passar da divisão, eu quero aumentar o meu reino, eu quero aumentar. E ele está aí levantando os seus súditos, né? Ele está aí usando os demônios. Demônios são espíritos, gente, eles precisam de corpos para atuar. E ele usa a boca das pessoas, ele atua na mente das pessoas, no comportamento das pessoas. Como foi muito bem falado aqui, você pensa, sente e age. E o que você pensa tem a ver com o que você vê, com o que você ouve e com o que você fala. A sua mente, né? Ela vai guardar aquilo que você vê na internet, aquilo que você ouve, aquilo que as pessoas falam. Então você tem que ter muito cuidado com a tua mente, proteja a tua mente. E é por isso que foi colocado muito bem ali Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é justo, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. O que é que você anda pensando? O que você pensa tem a ver com o que você vê. Porque as portas de entrada para a nossa mente, para a nossa alma, é aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu falo, até aquilo que eu cheiro, aquilo que eu toco. Os nossos 5 sentidos são os meios de a gente captar através do mundo físico para a nossa mente e para as nossas emoções. Então, muito cuidado. E hoje, a nossa batalha é essa, é manter um padrão de família no modelo judaico-cristão. Porque é esse modelo de família judaico-cristão que Satanás quer destruir. E que modelo de família judaico-cristão é esse? É um modelo baseado na vida de Abraão e Sara. Porque depois da queda, o mundo entrou numa perversão total, que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. Olha, Deus tem emoção, tá vendo? Então, aprenda a lidar com as suas emoções. Se deu o direito de ficar triste, se deu o direito de chorar numa perda, numa dificuldade, né? Não fica pensando que você é imune. Deus se entristeceu. E ele pensou até em destruir, mas ele falou: não, eu dei. Ele lembrou. Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele lembrou da palavra que ele declarou: vocês vão reinar. E aí ele falou: não, eu não vou destruir, eu vou olhar para a terra. E ele olhou para a terra, e ele viu o Senhor e a senhora Noé, íntegro, reto, justo, não se contaminaram com aqueles deuses, não se corromperam com aqueles deuses, estavam lá. E aí Deus falou para aquele homem: faz uma arca, entra nessa arca. Gente, eu fico imaginando a sabedoria da senhora Noé. Para entender Noé, se seu marido chegar em casa e disser para você: mulher, Deus mandou construir uma arca. Ele falou isso para ela num tempo que não chovia. Hoje é até fácil, porque de vez em quando tem uns toró por aí, né? Mas naquela época não. Mas olha, aquele casal tinha conexão. 3 coisas importantes no casamento: conexão. Eles se conectavam. Eles estavam unidos. Aquele casal tinha comunicação. Eles tinham conexão com Deus. Eles tinham conexão entre eles
com os filhos, com as noras. Eles se comunicavam com Deus, entre eles, marido e mulher, pai e filhos, nora e sogra. A família tinha conexão, comunicação e constância. Tem família que começa muito bem, mas na primeira adversidade já tem um problema de comunicação. E o diabo, ele adora, ele começou interferindo na comunicação. E hoje a gente trabalha atendendo famílias na terapia e a gente vê que o maior problema é de comunicação. Por isso que Deus deixou essa palavra, não abra mão dessa palavra, que é a maior comunicação. E eles tinham constância na comunicação, no propósito que Deus tinha para ele, no que Deus falou. Aquele casal estava baseado, sabe, na visão do que Deus deu para Noé. E aí eles foram salvos. Noé pregou 120 anos, ninguém se converteu, mas ele ganhou a sua família. E aí eu lembro de uma escritora, Alanda Cope, que diz: o discipulado das nações começam dentro da nossa casa. Eu conheço gente que quer sair do Brasil e não sei para tudo que é lugar pregar, vai vir cá, está fugindo de casa, é uma fuga. Não, sua família vai ser seu primeiro campo de treinamento. Dentro da sua família tem todos os temperamentos. Eu tive 11 irmãos, todo tipo de temperamento. Dentro da sua família você vai vencer todo tipo de obstáculo que você vai enfrentar lá fora. Seu primeiro campo de treinamento é a sua casa. Então passe no teste da sua casa. Se você passar no teste da tua casa, Deus pode te levar para qualquer lugar, que você vai ser um canal de bênção. Não fuja da tua casa. Não fuja, tua casa é o teu primeiro campo de treinamento. E aí vocês já sabem que de Noé ele teve um filho chamado Sem. E Deus olhou os caminhos daquele filho. E de lá veio Matusalém, um homem que morreu com 900 e tantos anos. De lá veio Enoque. Nada está na Bíblia à toa, gente. E isso não é coincidência. A Bíblia diz que Noé andou com Deus quantos anos? 365 anos. Noé andou com Deus. Quantos dias tem um ano? 365. Noé era um homem que andava com Deus. E por andar com Deus, ele nem morreu. Ele foi transladado para o céu. É sinal que eu posso andar com Deus e você também pode. E dessa família veio Abraão. E Deus olhou para Abraão, aquele homem, e para Sara e falou: olha, Abraão, está lá em Gênesis 12, 1 e 3. Você pode ler. Abraão, eu escolhi você. Você vai sair da tua terra, da tua parentela, de todos os costumes de idolatria que você tem. E eu vou fazer de você uma grande nação. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E quando você vê a trajetória de vida de Abraão e Sara, tiveram que aprender a viver mudanças. Mudar não é fácil. Satanás te quer, sabe, aconchegada no seu lugarzinho de se sentir miserável, no seu lugarzinho de se sentir a pior mulher do mundo, no seu lugarzinho de tudo dá errado para mim, nada dá certo, ou então até se sentir no teu lugar, está tudo muito bem, eu já sou salva, ai, a minha casa é salva, está tudo. Ele quer, Satanás quer que você fique acomodada no seu lugarzinho. E talvez Abraão estivesse muito bem onde ele estava, mas Deus escolheu Abraão e Sara e falou: eu vou fazer uma mudança radical. Vocês vão ter que viver a lei do desapego. Se desapegar de tudo, sair da tua terra, da sua parentela, deixar sua acomodação, que eles eram bem de vida, eles tinham tudo. Eles viviam em casas, eles não viviam em tendas. E vocês vão ir para um lugar que eu não vou dizer aonde é. E vocês ainda vão viver em tendas, porque eu vou começar algo novo com vocês. Será que você está preparada para Deus dizer para você que tem uma mudança radical e que Ele vai começar algo novo? Mas a gente sempre quer saber: Senhor, qual é o propósito? E aí você quer que Deus
às vezes eu não sei qual é o meu propósito. Minha filha, o seu propósito é adorar. Se, como a gente cantou, se você adorar, você vai ser como Abraão, que a adoração começou com Abraão, lá em Gênesis 22. E sabe como começou a adoração de Abraão? Quando Deus pediu a ele aquilo que ele mais queria. Quando Deus pediu a ele o seu filho Isaque. Aí se você lê em Gênesis capítulo 22, diz que ele estava com a lenha, com o cutelo, estava com o seu filho Isaque, e ele subiu o Monte Moriá, e chegando lá o menino perguntou: pai, a lenha, o fogo está aqui, mas e o cordeiro? O cordeiro para si Deus proverá. E diz que ele já adorou por antecipação, vendo o futuro. É uma pré-figura do que iria acontecer com Cristo. E ali, quando ele ofereceu em adoração o seu único filho, na hora que ele ia matar aquele filho, os anjos falaram não. E diz que ele depois fez um altar e ele e o filho adoraram. Se você ainda não sabe o que você... Comece a adorar, irmã. Se você sair daqui, se você gravar só isso, eu já estou satisfeita. Se você sair daqui e entender que o seu propósito primeiro é adorar a Deus, em tudo que você fizer, como mulher, como filha, lá como profissional, como esposa, como mãe, você vai estar cumprindo o seu propósito e você vai deixar um legado de adoração para as próximas gerações. E diz que eles largaram tudo, vivenciaram a lei do desapego. E o segredo foi que eles marcaram uma geração e deixaram um legado desse modelo judaico-cristão que influenciou o mundo. As 3 religiões mais importantes da terra estão baseados nesse modelo de família de Abraão e Sara. O modelo judaico-cristão. Um homem, uma mulher e seus filhos que adoram um único Deus. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E é esse modelo judaico-cristão que o mundo quer destruir. Que a ideologia de gênero quer destruir. É esse modelo, porque eles sabem que foi esse modelo que Deus implantou e determinou. E quando você vai lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 8, o versículo 11 diz que Abraão e Sara é o único casal que está ali nos heróis da fé. Tem Davi, tem Sansão, tem Raabe, tem Ruth, tem Joquebede, mas o único casal é Abraão e Sara. Quantas são casadas aqui? Levanta a mão. Que você tem esse modelo na sua casa. Nós não somos filhas de Eva. Eva foi geradora de vida. Nós somos filhas de Sara. Como está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 6, que diz que assim como Sara amava Abraão e chamava Abraão de seu Senhor, assim vocês sejam também filhas de Sara. Então o nosso modelo de mulher é Sara. Sara foi uma mulher que soube se cuidar. Mesmo no deserto, eu imagino construindo casa, saindo de um lugar para outro, parava em alguns lugares, depois ia para outro. Sara se cuidava, ela era bonita. Ela chamava a atenção. Ela não era uma mulher relapsa. Ela não é uma mulher que vivia descabelada. Ela não era uma mulher que talvez vivesse reclamando. Era uma mulher que quando os anjos foram chegar lá para falar com Abraão, ela recebeu muito bem. Era uma mulher organizada, tinha a sua cozinha organizada. Porque quando eles chegaram e Abraão falou: olha, prepara um bolo, faz alguma coisa aí para essas pessoas que estão aqui, que foram levar o anúncio que ele seria pai e ela seria mãe. Ela disse que com alegria ela preparou. Sabe? No deserto, uma mulher se cuidar. Ela tinha esse cuidado. Irmã, não deixa nada e ninguém tirar a sua beleza. Não deixa as adversidades e as tribulações fazer com que você se sinta uma mulher inútil. Você é útil nessa terra. Enquanto você estiver viva, você tem um propósito. Deus tem algo a realizar na tua vida. Sabe? Se cuide. Se ame, se valorize, como foi muito bem falado. Você está sendo uma referência para as meninas mais novas. Hoje eu atendo meninas novas que falam assim: eu? Casar para quê? Quero casar não.
Quero ter minha independência. Vejo lá minha mãe reclamando de casamento, reclamando de marido, reclamando de filho, Não, nós temos que ser mulheres que a gente se ame e incentive as meninas mais novas a se amarem também, a se cuidarem, a reconhecer que o seu corpo é templo do Espírito Santo, a se cuidar primeiro para você e para o seu marido também. Sara era tão bonita que diz que com 80 e tantos anos, um rei olhou para ela e falou: que eu quero essa mulher aí. E Abraão, com medo de morrer, mentiu, né? Ela ainda teve que suportar isso. Eu fico pensando, meu Deus, Sara foi uma mulher mesmo de muita fé e coragem. Ela se manteve para ir para a mão de um rei. Com certeza aquela mulher orou: Senhor, não deixa esse rei tocar em mim não, porque o marido ficou com medo. E aí eu fiquei imaginando, quando chegou em casa, ela devia ter falado, mas acho que aquela mulher amava, diz que ela amava aquele homem. Ela sabia do propósito que Deus tinha para eles. Claro que ela deve ter conversado: meu filho, você correu o risco de me deixar lá na mão do rei. Se eu não estou orando, se eu não estou pedindo a Deus, a coisa fica feia. E tem momentos, né, que nós como mulheres, a gente tem que ter essa sabedoria do alto. Que tem mulher que às vezes eu atendo, eles: meu marido não me procura. E tu não sabe da maior, estou sendo tentada. Eu falei: minha filha, Sara passou por isso. Se cuida, se mantenha fiel. Não abre brecha não, porque Satanás quer que você abra brecha para depois, porque o diabo é assim. Ele primeiro te tenta, persegue. Aí você cai, ele se vira seu acusador. Então as funções dele é essa: perseguir, tentar a gente, fazer a gente cair. Depois que a gente cai, ele vira acusador. E lá em Apocalipse 12:10, que ele é nosso acusador, está lá dia e noite nos acusando. Mas não importa se você falhou, porque a gente falha. Mas aí a gente tem um remidor, que a Bíblia diz: se a gente confessar, se arrepender e deixar, a gente alcança a misericórdia. Porque aí quando o diabo vai acusar, aí Deus fala assim: realmente ela fez tudo isso, mas ela se arrependeu, confessou e deixou, e ela tem um advogado que é Jesus Cristo, e já foi pago toda a dívida. Sai daqui, Satanás, né? Então não carregue nenhum peso, né? Então é muito importante a gente entender: nosso modelo é o modelo judaico-cristão, não esse modelo de família que está aí. E hoje a igreja vai ser a referência. A igreja vai ser o norte, a igreja vai ser a luz, a igreja vai ser o sal para as famílias. As meninas mais novas têm que olhar para o seu casamento e ver que você é feliz no seu casamento. Ele não é perfeito, mas que é importante o casamento, que é importante ter filhos. Eu fiquei muito triste essa semana. Eu estava lendo uma política e que diz que é até cristã, e falei: estou muito feliz porque as mulheres conseguiram algo que estava difícil. Hoje as mulheres podem ligar as trompas a partir de 21 anos e não precisa dar satisfação para o marido, não precisa, se for solteira também, pode ligar as trompas antes de casar. Eu falei: mal sabia ela que a mensagem subliminar de Satanás é destruir a família. Então o que ele está jogando pesado? Filho é peso. Ter filho para quê? Coloca cachorro no lugar de filho. Porque hoje cachorro, se não sabe, tem gente gastando mais dinheiro com cachorro que com filho. Eu conheço gente que optou para não ter filho e tem cachorro. O que está gastando com cachorro, com filho gastaria muito menos. Então, não sabem que uma menina de 21 anos ligar as trompas não está nem com a maturidade toda. Eu vou dizer, eu quando me fui casar com Silas, vamos ter 4 filhos. E no terceiro filho, Silas era evangelista. E nós estávamos vivendo uma fase financeira. E eu falei: Silas, eu acho que eu vou ligar as trompas. E ele falou: minha filha, a gente tem que ter filho. Eu falei: mas a gente queria 4, mas 3 está bom. Tá. E eu liguei no terceiro filho. E o Senhor me cobrou o 4º filho. Eu me arrependi. Eu me arrependi. E eu pedi perdão a Deus. Porque eu entendi o poder do filho. Meu pai teve 11 filhos, 27 netos, 19 bisnetos. E eu vejo hoje a minha sogra também tem filhos e tem até tataraneto. Minha sogra tem 93 anos. Então eu fico vendo hoje mulheres que querem ter filhos e não têm, e eu sei como elas gostariam de ter. E hoje a gente vê essas leis loucas aí de matar as crianças, de abortar. Então Satanás, ele quer diminuir mesmo a raça.
Ele quer acabar com a raça do ser humano. E a gente está vendo que isso é uma das legalidades. Hoje as meninas casam, não querem nem casar. A gente vê um egoísmo muito grande. Primeiro eu, tudo eu, tudo eu. Um egocentrismo. Eu não sou contra você estudar, trabalhar. É só você se planejar. Eu acho que Deus deu inteligência a gente para a gente se planejar. Deus gosta de planejamento, porque Ele, quando estava tudo desorganizado, Ele planejou primeiro a terra, arrumou tudo, depois Ele fez o ser humano. Então, o nosso modelo, eu quero finalizar dizendo isso aqui, porque eu quero fazer 2 orações aqui nessa noite. É o modelo judaico-cristão. E é tão importante esse modelo para a gente ter como referência, como filhas de Sara. Se cuide. Tem intimidade com Deus. Sara não foi perfeita, isso é lindo, tá? Deus não esconde nada das nossas fragilidades. Por isso você não precisa ter vergonha do que aconteceu na sua trajetória. Porque quando Sara duvidou da promessa, teve medo, se deixou levar pelo medo, pela insegurança, a fé dela foi fragilizada e ela arrumou um Agar para a sua vida. E a gente já sabe a consequência. Mas depois, Deus renovou a aliança com aquele casal e mudou o nome. Antes o nome dela era Saraí, princesa. E quando ele fez uma mudança no nome, mudou a identidade para sua ser Sara, mãe de nações. E mudou o nome de Abraão, era Abrão, pai das alturas. E ele passou a ser Abraão, pai de multidões. Então esse casal é o nosso modelo. Podem colocar vários modelos no mundo, homem com homem, mulher com mulher, trisal, mas o teu modelo, ensine isso para os teus filhos, é o modelo judaico-cristão. Sabe? Esse é o modelo que a gente tem que seguir, mas eu quero, para fechar, que você vê como isso é importante. No profeta Isaías, abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 51. O profeta Isaías, o livro de Isaías é um livro messiânico, é um livro profético, e aquele povo estava desorientado com a Babilônia, com vários países, com várias idolatrias. E aí Deus levanta o profeta Isaías e reforça que viria o Messias, né? De uma virgem, ela iria conceber, e ele seria Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro. E aí no capítulo... Então, como é importante você entender, na sua gestação você está bem. Tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você ouve, já está sendo internalizado e lançando ali para aquela criança. Então Abraão representa a rocha e Sara representa o poço, a água. Abraão, a segurança, a água, a limpeza, aquela que vai em todos os lugares. E é tão interessante que o Salmo 11:3 diz assim: se os fundamentos forem destruídos, o que poderá fazer o homem? Os fundamentos no mundo estão sendo destruídos. Os fundamentos de que o homem não precisa ser homem. Homem pode virar mulher. Mulher não precisa ser mulher. Mulher pode virar homem. Os fundamentos. Então aqui eu achei isso lindo quando eu entendi. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque sendo ele só, eu o chamei e o abençoei e o multipliquei. Nós estamos aqui graças a um casal que resolveu abrir mão de tudo, da sua terra, da sua parentela, dos seus deuses, para ser sensível e obediente à voz de Deus. Não tinha Torá naquela época, não tinha Bíblia, não tinha nada. Ele era guiado por Deus. Abraão, vai para lá. Abraão, vai para cá. Ele foi guiado, não tinha bússola. Ele foi guiado por Deus. Para onde eu vou? Só escuta a minha voz. Só escuta a minha voz e me obedece, que você vai ver. Eu vou fazer de você uma grande nação. Meu desejo é que nessa noite vamos ficar de pé. Cada mulher aqui tenha os seus ouvidos espirituais abertos para aquilo que Deus tem para você, para a sua família, para a sua geração. Porque como igreja de Cristo nós estamos aqui deixando um legado. Porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Então que você tenha essa preocupação que Sara teve. Quando diz que nós somos filhas de Sara. Que ela amava Abraão. Que ela obedecia a Abraão, mesmo em situações que ela não entendia nada. Tem situações na nossa vida, irmã, que você entende tudo.
Se a gente entendesse tudo que era Deus, era a gente. Quantas coisas que Deus pede ao meu marido, pede a ele, e não pediu a mim, mas eu sou esposa dele. E eu sei que Deus nos uniu, e eu sei que Deus está no controle da nossa vida, e eu sei que nós obedecemos a Deus. Então qual é o meu papel como mulher? Me submeter, entender. E lá em Efésios diz: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E mulheres, submetam-se aos seus maridos. Nós temos que ser referenciais para as nossas filhas, para os nossos filhos, para eles terem prazer de casar, para eles terem prazer de formar uma família. Nós estamos no ano da família. E se prepare que Satanás vai querer jogar pesado contra a tua casa. Mas você veio hoje aqui, nesse Vitoriosas Day, para você entender que assim como Sara passou por tantas coisas, que ela não entendeu, mas que lá no livro de Hebreus, ela jamais pensaria que hoje a gente estaria falando dela, não é verdade? Ela jamais pensaria que ela estaria nos heróis da fé. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, quando eu leio: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha feito uma promessa. Você está aqui nessa noite, Deus tem feito promessas para você. Você crê nisso? Porque Deus não te mandou esse mundo à toa. Você não veio aqui de paraquedas. Não importa, como eu já falei no início, como você veio. Eu sei que você veio para cumprir uma promessa da parte de Deus, para cumprir algo da parte de Deus. E eu queria fazer a primeira oração aqui nessa noite, que a primeira promessa que Deus tem para a nossa vida é a promessa da vida eterna, é a promessa da eternidade, da salvação. E essa promessa Ele já cumpriu lá na cruz do Calvário. Então, quem sabe você está aqui nessa noite e você ainda não recebeu esse Jesus como Senhor da sua vida. Você ainda não abriu seu coração para deixar Ele entrar e cumprir essa promessa de você receber o passaporte de filha dele, para ter direito à eternidade e às bênçãos dele aqui nessa terra. Eu queria orar por você. Se tem uma amiga aqui nessa noite que veio a convite, ou quem sabe você já pertenceu ao reino de Deus, mas você por alguma coisa, por uma decepção, por algo que aconteceu, você está longe dos caminhos do Senhor, você se afastou. Mas hoje é noite de você voltar. Ele está de braços abertos para te receber. E Ele não invade o coração, Ele é altamente educado. Ele diz: filha minha, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e fazer morada. Você vai passar a ter minha presença contigo. Então, a gente está abrindo essa oportunidade aqui para esses dois tipos de mulheres. Se tem alguém aqui que ainda não tem Jesus, que ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida, e hoje eu gostaria de te conhecer. Se você está aqui, se quiser vir aqui à frente, nós queremos abençoar e orar por você, ou voltar para Jesus. Você não precisa ter vergonha, porque um dia todas nós tomamos essa decisão de vir à frente e confessar Jesus como Senhor da nossa vida. Tem alguma amiga aqui nessa noite que quer voltar para Jesus, ou aceitar a Jesus, abrir seu coração, deixar Jesus entrar e fazer morada? Tem? Levanta a mão, eu quero conhecer. Tem? Vem aqui, querida, eu quero te apertar sua mão. Vem aqui, não tenha vergonha não. Traz ela aqui, né? Tem mais alguma amiga? Traz ela aqui. Ai, Jesus, que coisa linda. Tem um menino aqui. De quem é essa bênção aqui, Jesus? É sua. Que graça. Como é o nome dele? Como é seu nome? Davi. Gente, Davi, isso é profético. Davi vai derrotar gigantes em nome de... Ele nunca aceitou Jesus, não? Davi está aceitando hoje? Ah, você está aceitando Jesus, Davi? Sim. Gente, isso é profético. Que coisa linda. Aleluia. É assim.
Como é seu nome, amada? Como é seu nome? Andresa. Vamos dar um aplauso para o Davi e para a Andresa. Tem mais alguém? Tem mais alguma amiga que está aí, que veio a convite? Não tenha vergonha não, a gente está aqui em família. Nós fazemos parte da família de Deus. Você também? Gente, que coisa linda. Como é seu nome? Sara. Gente, a Sara está aqui, olha. Olha, você é profeta. Oh, Deus é lindo. Gente, Deus está salvando as crianças. Isso aqui é uma prevenção. Essas aqui serão o futuro aqui, gente, para fazer a diferença. Um menino de Deus, uma menina de Deus aqui para atuar nos 7 montes dessa nação, na política, na ciência, na economia, na educação, nas artes, não é verdade? Na religião, na família. Nós temos que orar. Nós temos que orar, porque eu tenho certeza que Deus vai usar a igreja para atuar na vida das crianças. E como nós precisamos orar pelas crianças e cuidar das nossas crianças, porque o inimigo está jogando pesado. Vocês sabem disso, não precisa nem falar, né? Através de filmes, de desenhos, através da escola, dos professores, tantos ensinamentos, a ideologia de gênero, de ensinando para eles: você não nasce menino nem menina, você vai escolher. Não, aqui tem um menino, Davi, e aqui tem uma menina, Sara, que são meninos e meninas de Deus. E aqui está a nossa amiga. Tem mais alguém? Eu quero chamar aqui a Vivi para orar. E depois eu quero fazer uma outra oração aqui de batalha, de guerra, para você fazer na sua casa. Quando o inimigo quiser, né, perturbar você, perturbar a tua casa, você vai fazer essa oração aqui que eu vou fazer no final. A igreja, coloque as mãos aqui em direção. Gente, vamos dar um aplauso bem forte, porque tem festa no céu. A Bíblia diz que tem festa no céu por um pecador. Imagina 3, e um menino e uma menina. Eu estou muito feliz, né? Senhor, nós te louvamos pela vida dessa amada, pela vida da Sara e do Davi. Senhor, nós vemos aqui gerações sendo representadas. Oh Deus, e que eles possam impactar. Eu creio, Senhor Jesus, que eles irão impactar, que vidas serão alcançadas, que vidas serão transformadas através deles. Muito obrigada. Escreve os nomes no livro da vida e que eles nunca venham se afastar da tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos dar um aplauso. Vai lá, Davi e Sara, anotar o nome e receber um livrinho. E eu quero fazer essa última oração aqui. Que realmente você seja uma filha de Sara, uma mulher bonita, uma mulher que cuida do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, uma mulher que tem prazer de ser mulher, que cuida da sua casa, sabe, que é sensível à voz de Deus, que é obediente à voz de Deus. E há uma promessa em Isaías 1,19 que diz: se vocês me ouvirem e se vocês me obedecerem, vocês vão desfrutar do melhor dessa terra. Deus tem algo novo e especial para cada uma de nós aqui. O segredo é ouvirmos, obedecermos e praticarmos. Eu quero fazer essa oração de batalha espiritual, porque eu creio, como eu disse, que nessa luta que a gente trava, do reino da luz com o reino das trevas, se nós formos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos ser vitoriosas. Porque Paulo diz lá em Efésios 6,10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no e na força do seu. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra o ser humano. Guarde isso. A nossa luta é contra Satanás. E ele já foi derrotado lá na cruz do Calvário. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí Paulo fala que a gente tem que se revestir das armaduras espirituais. Isso é diariamente. Então você tem que, todas as vezes que você acorda, não se esqueça. Eu não faço isso sempre,
Mas sempre eu estou de vez em quando me lembro, Senhor, eu me revisto do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade. Eu calço os meus pés com os sapatos da paz. Eu tomo posse do escudo da fé e da espada do Espírito. Então coloca a mão na tua cabeça e declara comigo: Senhor Jesus, eu tomo posse do capacete da salvação. Eu tenho a mente de Cristo, sensível e obediente à voz de Deus. Que você possa ter aí a sua mente revestida realmente. Coloca a mão no seu coração e declara: Senhor Jesus, eu me revisto da couraça da justiça. Guarda a minha alma, sentimentos, desejos e vontades. Não deixe nenhuma raiz de amargura contaminar o meu coração, mas que o teu amor, a tua graça e a tua bondade se renove diariamente na minha vida. Coloca a mão na sua cintura e declara: Senhor Jesus, eu me revisto do cinturão da verdade. Eu quero andar na verdade, porque Jesus é a verdade que me libertou. Agora bate o seu pé e fala: Senhor Jesus, eu calço os meus pés com os sapatos da paz. Onde eu pisar, que houver contenda e confusão, eu vou chegar com os meus sapatos da paz, porque eu sou um ministro de reconciliação nessa terra. Você sabia? Você é ministro da reconciliação. Você é uma promotora de paz. E a Bíblia diz em Mateus 5,9: bem-aventurados que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós somos conhecidas como filhas de Deus quando nós promovemos a paz, porque quem gosta de divisão e dissensão é Satanás. Faz assim: Senhor Jesus, eu tomo posse do escudo da fé. Com ele eu me protejo de todos os dardos inflamados do maligno contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha igreja, contra a minha nação. Me ajude a manter a minha fé diariamente alicerçada nas tuas promessas para a minha vida. Agora pega aí a sua Bíblia, que é a sua arma de ataque e defesa, né? O iPad contém a palavra, o iPhone também, mas é importante você ter a sua Bíblia. Meu pai faleceu e meu pai deixou 5 Bíblias, então foi uma briga para ficar com a Bíblia dele. E nas minhas Bíblias eu sempre anoto tudo aquilo que é importante, que eu ouço, Aí lá em casa minhas filhas já estão assim: mãe, eu vou ficar com essa Bíblia. Eu falei: tudo bem, já vou deixar, já estou anotando tudo aqui. Sabe, a Bíblia é muito importante, é o maior presente que você pode dar. Quando eu fiz 15 anos, eu não tive festa de 15 anos, meu pai era pastor, não podia na época. Ele falou: minha filha, não tem como dar festa, não tem como dar nada, mas eu vou te dar algo que vai fazer diferença na sua vida. E ele me deu uma Bíblia, e naquela Bíblia estava escrito assim: que acima de tudo em sua vida esteja Jesus Cristo e a sua palavra, e você vai ser feliz nesse mundo e na eternidade. Você já deu uma Bíblia de presente para os seus filhos? Tem Bíblia do bebê, você pode dar Bíblia para várias fases da vida dele. Tem Bíblia para adolescente, e tem várias versões hoje, né? Mas faça uma dedicatória para os seus filhos, dê Bíblia para eles. Às vezes você dá tudo e não dá uma Bíblia. Você não está dando um manual para a vida dele. E não só dá, mas a gente tem que dar e ler. Senhor Jesus, eu tomo posse da espada do Espírito. É a tua palavra. Com essa palavra, Jesus derrotou
Satanás no deserto. Vocês sabiam que Satanás é tão desaforado que ele pensou que ele ia tomar o reino de Jesus? Ele não se conformou que Jesus veio a essa terra para implantar o reino de Deus. Ele falou: não, eu não aceito. E tentou Jesus lá no deserto. Se você prostrado me adorar, os reinos desse mundo vão ser teu. Olha, ele pensava, não. Aí o que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás. Só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E Ele vai te tentar para te tirar do reino de Deus. Por isso que você tem que conhecer a palavra. Então fala aí: Senhor Jesus, eu tomo posse da espada do Espírito, que é a tua palavra. Jesus derrotou o inimigo no deserto com a tua palavra, quando ele declarou: vai-te, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Vai-te, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E para fechar, coloca essa Bíblia aí no seu coração e declara: eu creio no que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus. Não abra mão de Jesus na sua vida, irmã. E você vai ser vitoriosa nessa terra. Deus abençoe você.